A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Então aqui está a verdade. Estão prontos? Escreva isso, é importante. O que nós não conseguimos fazer por nossa própria conta, a graça nos capacita a fazer. Bem-vindos ao curso dotado, lição 2. Eu quero começar hoje com uma história. Eu estava em Minneapolis, Minnesota, com um grande amigo meu. Estávamos sentados jantando uma noite e ele estava me contando como ele treinou um time de basquetebol feminino de uma grande escola do ensino médio por muitos anos. Era uma escola cristã muito famosa. E ele disse: John, a gente durante 18 anos lutou tanto, chegávamos um pouco antes do torneio estadual e perdíamos na final das regionais, ou chegávamos ao torneio estadual em si e perdíamos nas eliminatórias ou nas semifinais. E ele disse: eu nunca conseguia chegar nas finais, eu nunca conseguia ganhar o torneio estadual. Ele disse: John, aquilo começou a me afetar, eu trabalhava tão duro por 18 anos, sem ganhar nenhum título estadual. E aí ele disse: então eu descobri a graça de Deus. Ele disse: eu descobri que a graça faz mais do que nos salvar. Ela nos capacita. Então eu determinei, ele disse, que aquele ano em particular, o 19º ano da minha carreira, eu faria pela graça de Deus. Ele disse: então eu comecei a orar e disse: Espírito Santo, o que você quer que eu faça? E o Espírito de Deus disse a ele: ei, Jim, simplesmente, o Espírito disse a ele, simplesmente, ao invés de passar 90 minutos treinando na quadra, eu quero 45 minutos no vestiário de oração e estudo bíblico. E então 45 minutos de exercícios na quadra. Ele disse: John, eu compartilhei a ideia com o time. No começo eu estava um pouco desconfiado porque as garotas precisavam treinar. As garotas no começo também ficaram um pouco desconfiadas, elas acharam aquilo um pouco estranho, esquisito, religioso. Ele disse: mas depois que ouviram meu coração, elas compraram a ideia. Ele disse: John, naquele ano a gente ganhou o título estadual. E ele disse, como se não fosse suficiente, no ano seguinte a gente ganhou o título estadual de novo. E a gente errou, no jogo do campeonato a gente errou todas as bandejas. E a gente nunca teria ganhado aquele jogo, mas quando a gente foi revisar as estatísticas, tínhamos batido o recorde de arremessos certos de 3 pontos. E ele disse: John, eu sei que a graça de Deus faz mais do que perdoar nossos pecados, faz mais do que nos salvar. Ela nos capacita e é sobre isso que eu quero falar. Esse é o segredo que muitos não conhecem, sabe? Paulo faz uma declaração, na verdade nem é o apóstolo Paulo. Se você tiver uma edição da Bíblia com letras vermelhas, essas palavras estão em vermelho, então é Deus falando diretamente com Paulo. Deus diz assim em 2 Coríntios 12, 9, ele diz: minha graça é tudo que você precisa, porque o meu poder, então Deus diretamente conecta a graça dele com o poder. Minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é maior quando você é fraco, e essa palavra fraco significa incapacidade humana. Então o que Deus está dizendo a Paulo é o seguinte: a minha graça dá a você a capacidade de ir além da capacidade natural. Agora, se você procurar pela palavra graça, no grego é charis, que a maioria dos cristãos entende significar presente, favor, gracioso, liberalidade. No entanto, a definição de Strong's traz o seguinte: é a influência divina sobre o coração, com seu reflexo na vida. Então veja, há um reflexo exterior do que é feito no coração, e essa é a capacitação da graça. Se você olhar em Atos capítulo 11, diz que Barnabé foi às igrejas em Antioquia e viu a graça de Deus. Ele não ouviu sobre ela, ele viu a evidência exterior da graça de Deus operando nas vidas. Isso é muito bom. Eu vou ler aqui na Enciclopédia das Palavras Bíblicas Zondervan. Esta graça é uma força dinâmica que faz mais do que afetar a nossa posição com Deus, nos acreditando com justiça,
A graça afeta também nossa experiência. Veja o que a Zondervan diz. A graça é sempre marcada pela ativação de Deus ou poder capacitador em nós. Então a minha definição de graça, depois de anos estudando a palavra de Deus, é a seguinte: é a presença capacitadora de Deus que nos dá a habilidade de ir além da nossa capacidade natural. Então, quando olhamos para o Jim descobriu aquela graça, a graça de Deus, que deu a capacidade de ele fazer o que nunca conseguiu sozinho, 18 anos, trabalhando duro, tentando, e ele nunca conseguiu vencer os campeonatos estaduais. Em toda a carreira, se eu olhar a minha vida pessoal, eu tinha dificuldade para viver uma vida piedosa, uma vida santa, eu não conseguia fazer. Eu fracassava e fracassava e fracassava, eu ficava desanimado, mas quando eu descobri que a graça faz mais que perdoar meus pecados, ela me capacita para fazer o que eu não conseguia fazer antes, eu comecei a viver uma vida santa. Então aqui está a verdade. Estão prontos? Escreva isso, é importante. O que nós não conseguimos fazer por nossa própria conta, a graça nos capacita a fazer. O que não conseguimos fazer sozinhos, a graça nos permite fazer. Agora lembre, você tem que crer nisso. Nada pode ser recebido de Deus a não ser que seja pela fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que temos acesso à graça de Deus pela fé, ou seja, quando nós cremos, quando nós temos fé, isto acessa a graça de Deus em nossas vidas. Deus pode ter toda essa graça pronta para nos capacitar para irmos além da nossa habilidade. Mas se nós não cremos, então não temos acesso a esta graça. O acesso é negado, você entende? É por isso que tem tanto crente vivendo em sua própria força, sofrendo. Porque estatisticamente, a gente descobriu com uma pesquisa cerca de 10 anos atrás, a gente descobriu que mais de 95% dos crentes da América não entendem a graça como capacitação de Deus, veem como salvação de Deus, veem como seu perdão, veem como um dom gratuito, mas não veem como capacitação de Deus. O apóstolo Paulo faz uma declaração em 1 Coríntios 15:10 que é muito importante. Ele disse: eu trabalhei mais duro do que qualquer outro apóstolo. Agora, peraí, vamos com calma, estamos falando de Tiago, de Pedro, do apóstolo João, mas ainda assim ele escreve isso na escritura: eu trabalhei mais abundantemente, eu trabalhei mais duro do que qualquer deles. Mas veja aqui, parece que ele está se gabando, mas não está. Ele diz: no entanto, não foi obra minha, mas a graça de Deus operando em mim. Você ouviu isso? Ele não conseguiria fazer mais do que os outros apóstolos se fizessem sua própria força. Então, em relação ao nosso chamado, eu quero falar algo. Você precisa mesmo pensar nisso. Deus fez o seu chamado além da sua capacidade natural. Ok, eu vou dizer isso de novo. O que Deus criou você para fazer é impossível de ser feito na sua própria habilidade natural. E você diz: como é que é? É isso aí. É sim. Deus de propósito fez seu chamado ser além da sua capacidade natural, para que você não se orgulhasse dele. Veja, Deus diz em Isaías 48:11, eu não compartilho a minha glória com ninguém. Então, se Deus tivesse feito seu chamado dentro da sua própria capacidade natural, então a glória dele seria compartilhada com você, e ele disse: eu não compartilho ela com ninguém. Então, é por isso que isso é importante, para você entender o seu chamado, porque você não consegue cumprir esse chamado sem o dom que recebeu, e daqui a pouco você vai entender que esse dom é tão sobrenatural quanto a graça, ok? Então agora vamos voltar a falar sobre isso, ok? Se Deus te chamou para fazer algo, Ele vai te dar as ferramentas, espiritualmente as ferramentas para cumprir o seu chamado. Vamos para o natural. Será que um dia nós descobriríamos que Roger Federer é o melhor tenista da história do tênis, se não existisse a raquete de tênis? Pense nisso, sem raquete e sem bolas. Como saberíamos que Roger Federer é o melhor tenista da história? Pense, por exemplo, se Michelangelo nunca tivesse um pincel, uma pena, uma brocha ou tinta. Nunca teríamos ouvido sobre Michelangelo. Se você olhar para a sua própria cidade e a sua própria vizinhança, como você saberia qual é o melhor pedreiro ou o melhor marceneiro da cidade se ele não tivesse ferramentas para criar o seu trabalho? Nós precisamos de ferramentas para realizar o que nós fomos chamados para fazer. Agora, a grande questão é a seguinte: será que todos nós temos essas ferramentas, estes dons? Ok, então dons e ferramentas, eu vou usar essas palavras para dizer a mesma coisa aqui neste curso.
Será que todo e qualquer crente recebe dons sobrenaturais de Deus ou apenas pastores, missionários ou líderes de louvor? Esta é uma pergunta muito importante. Porque, sendo francamente honesto com você, eu não iria querer que todos assistissem esse curso se ele fosse só para pastores, missionários ou líderes de louvor. Então eu acho que você já sabe aonde eu estou indo, mas eu vou te dar uma resposta bíblica para que você possa entender que você foi sobrenaturalmente dotado para cumprir a sua missão. Primeiro vamos organizar aqui Romanos capítulo 12, verso 6 diz assim: em sua graça, a palavra grega aqui é charis, essa é a palavra para graça que eu acabei de te apresentar, Deus nos deu diferentes dons. Agora, se você pega essa palavra grega charis e adiciona M e A a ela, fica carisma. Então, em sua charis, Deus nos deu alguns carismas, dons. Agora, ouça por que Ele nos deu esses dons. Para fazermos certas coisas bem. Eu amo isso. Assim como uma raquete de tênis não resolve um problema de encanamento, mas com certeza pode vencer o aberto dos Estados Unidos, da mesma forma, Deus deu a você e a mim dons específicos, e esses dons específicos são muito bons para certas coisas. Ok, entendeu? Isso é muito bom, eu estou amando isso, na verdade eu estou pregando para mim e ficando feliz, ok? Então, a palavra grega carisma, lembre, charis é graça, com M-A no final fica carisma. A palavra grega é definida da seguinte forma, isso é uma adaptação minha que eu tirei de vários léxicos. É uma dotação específica de graça que capacita um indivíduo com habilidade especial. Certo? Eu vou dizer de novo, é uma dotação específica de graça que capacita um indivíduo com habilidade especial. Essa habilidade, na verdade, é uma capacidade divina que ele confia a um indivíduo. E ela sempre vai além da habilidade natural convencional. Então, alguns dons são claramente sobrenaturais, certo? Por outro lado, outros parecem naturais, mas na realidade são extraordinários. Alguns dons são dados no nascimento, outros dons são dados em um tempo específico, através da palavra do Senhor. Vamos falar de tudo isso, ok? De novo, alguns são dados no nascimento, outros são dados em tempos específicos, através da palavra do Senhor, ou como eu gosto de chamar, por compartilhamento. Para minha ilustração pessoal, um dos dons que eu tenho na minha vida são o de falar. Eu me lembro da primeira vez que a Lisa me ouviu pregando, depois que a gente casou. Ela estava sentada na primeira fileira. Em 5 minutos de mensagem, ela caiu completamente no sono. A melhor amiga dela, a Amy, estava sentada do lado dela e eu já conseguia ver em 5 minutos a baba escorrendo enquanto ela dormia. O que acontecia ali? Eu ainda não havia sido dotado para me comunicar publicamente. Eu estava tentando, eu sabia que eu tinha um chamado em minha vida, e eu estava tentando fazer na minha própria capacidade e colocando as pessoas para dormir, mas aí eu me lembro, quando eu aceitei, Deus me disse para fazer aquilo, para assumir como pastor de jovens. Eu lembro que eu cruzei todo o estado da Flórida e eu me levantei, e assim que me levantei, cerca de 4, 5 minutos, eu lembro bem, 2.800 pessoas de pé, gritando. As piores matérias para mim na escola eram inglês e redação, mas Deus falou comigo em 91 e disse: filho, eu quero que você escreva. E agora meus livros vendem milhões, depois eu vou falar sobre isso mais em detalhes. Então a passagem, porque o que eu quero fazer agora é entrar na passagem que responde à grande questão. Você está pronto para isso? Que é 1 Pedro 4,10. Ouça o que Pedro disse, como cada um... Eu quero que você pare aí, ele não disse como a cada pastor ou a cada ministro nos 5 dons, como a cada ministro de louvor ou a cada missionário, como quiser chamar. Ele disse como cada crente nascido de novo recebeu um dom. A palavra grega aí é carisma. Ministrem-no uns aos outros como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Multiforme significa com muitas facetas. Existem tantas capacitações diferentes da graça que cada um é chamado especificamente de carismas que cada um possui. E nós devemos descobrir qual é esse dom e devemos desenvolver esse dom. E é por isso que você está assistindo esse curso. Então,
Todos nós, se você é nascido de novo, se você é cheio do Espírito de Deus, você tem um dom ou dons em sua vida e esses dons lhe dão a capacidade de ir além da sua habilidade natural. Eu me lembro claramente que a minha pior matéria no ensino médio, muitos de vocês não sabem, era redação. Era como uma língua estrangeira, eu era horrível. E ainda assim, um dia Deus falou comigo e disse: filho, eu quero que você escreva. E eu nunca vou me esquecer de rir e dizer: Deus, você tem tantos filhos na terra. Eu só acho que você está me confundindo com outra pessoa. Você não quer que eu escreva? Fale com meus professores. Mas hoje eu olho para trás e depois eu conto mais dessa história. Os livros já estão nas dezenas de milhões, traduzidos em mais de 100 idiomas. E realmente o que isso faz por mim é me mostrar quem realmente é que está fazendo esse trabalho. Eu não conseguia escrever o que eu não fazia com a minha habilidade natural. Hoje eu vou além dessa habilidade natural. Você tem dons em você assim. Deus os colocou em você. Isso é o que estamos extraindo ao ouvir a palavra de Deus. A fé está sendo movida em seu coração para poder localizar esses dons e daí poder desenvolvê-los para você operar neles. E acredite em mim, vamos falar de tudo isso nas próximas lições. Então, precisamos realmente falar sobre como os dons são dados. E é isso que a gente vai abordar juntos aqui na próxima lição. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.